Olá, querido aluno da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química. E o propósito da nossa aula hoje é trabalhar a química dos medicamentos. Essa aula é dividida em duas partes. E hoje eu conto com a presença do ilustre Dr. Lauro Macedo para nos acompanhar nessa aula. Doutor, por favor, se apresente. Olá, meu nome é Lauro Macedo, eu sou técnico em Química, médico, especialista em Medicina de Tráfico e Ortopedia. Bom, essa aula é voltada para o terceiro ano do ensino médio e ela tem como foco trabalhar as seguintes habilidades. Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e ou coletiva para seus usos e descartes responsáveis. A outra habilidade em foco é identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar. E por último, a habilidade de construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões do enfrentamento de situações-problema sobre uma perspectiva científica. Para desenvolver essas habilidades, que o código dela indica que é para ser trabalhada do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, nessa aula nós vamos nos ater a identificar as substâncias componentes do cigarro e de bebidas alcoólicas que têm características em comum, as substâncias orgânicas, e conhecer os grupos funcionais presentes nas estruturas dessas substâncias. Bem, a química orgânica, na proposta da nova BNCC, que é o desenvolvimento, o ensino para o desenvolvimento de habilidades e competências, propõe-se que o ensino de química ele seja atrelado ao cotidiano do indivíduo, de maneira que ele possa utilizar o conhecimento químico na tomada de decisões e de análise dos contextos que ele vive. Então, eu começo com o resultado dessa pesquisa, que é uma pesquisa feita pela Vigitel entre 2006 e 2018, que mostra que o tabagismo diminuiu em 40% entre os brasileiros. É uma notícia, a princípio, muito boa. Mas, em contrapartida, essa mesma pesquisa, ela traz uma outra informação. As pessoas, os brasileiros, começam a fumar com menos de 18 anos de idade. A outra pesquisa, também da CISA, que ocorreu entre 2012 e 2018, traz, em princípio, uma notícia boa. A redução de 11% no consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. E, em contrapartida, um outro fato muito preocupante. O início do consumo de bebida alcoólica, ele tem ocorrido entre os 13 e 15 anos de idade. Ou seja, é a juventude para a qual nós estamos indo direcionar essa aula. Então, o cigarro, embora nas embalagens do cigarro, a Anvisa determine que seja determinado a quantidade de nicotina e de alcatrão, existem N substâncias presentes no cigarro, especialmente na fumaça do cigarro, que não estão especificadas, nas embalagens. E para mostrar um pouco do quanto é prejudicial à nossa saúde a presença dessas substâncias, eu trago como exemplo a estrutura de duas delas. A estrutura do formol, que é uma substância utilizada na medicina
com o propósito de conservar cadáveres. E trago também a acetona, que é uma substância utilizada como solvente, especialmente o solvente de esmalte. Então é só para exemplificar que são duas substâncias que aparecem na composição do cigarro entre as 4.700 outras substâncias que estão presentes. Voltando para o conhecimento químico, para a gente poder refletir sobre essas informações que eu trouxe, existe um grupo de substâncias que fazem parte do grupo funcional aldeídos. Esse grupo de substâncias, ele tem como principal característica essa estrutura aqui, ó. Existe outro grupo de substâncias, um conjunto imenso de substâncias que também possuem na sua estrutura esse grupo aqui, ó. Esse grupo que possui essa estrutura, essas duas estruturas, essas substâncias que possuem essas estruturas, fazem parte do grupo aldeído e do grupo cetona em química. Então, o que esses dois grupos têm em comum? Elas têm na sua estrutura a presença da carbonila, que é uma dupla ligação com o átomo de carbono. Agora, o que muda, né, dessas duas, de uma substância dessa para outra? Olha, aqui, ó, na função do grupo funcional aldeído, a carbonila, ela está ligada, ela está numa extremidade da cadeia. Apenas das ligações do carbono está ligado com o radical, com a cadeia carbônica. Enquanto na cetona, as duas outras ligações do carbono estão ligadas com radicais. Portanto, aqui eu tenho um carbono que eu chamo de primário e aqui eu tenho um carbono que eu chamo de secundário. Em se tratando das regras de nomenclatura, para dar nome às substâncias desse grupo funcional, a gente segue as mesmas regras dos hidrocarbonetos. Prefixo, infixo, mais a terminação -al. Indica o número de carbono, o tipo de ligação e o grupo funcional. Metanal, número de carbono, ligação entre os carbonos, grupo funcional aldeído. Todos os componentes do grupo aldeído terminam em -al. Todos os componentes do grupo funcional acetona terminam em -ona. E aí eu tenho mais dois exemplos aqui de o propanal, a butanona, né, que são exemplos de cetona. E aqui eu tenho duas acetonas, cetona e aldeído de cadeia ramificada, para lembrar a vocês que as regras de nomenclatura você tem que identificar as cadeias principais, numerar partindo da característica funcional para você indicar onde estão as ramificações. 2 e 3 de metil, que é a ramificação, butanal, que é o grupo funcional. A acetona também é a mesma coisa, né? Numera da extremidade da cadeia, onde fica mais próximo, onde está a carbonila. Aí, o outro grupo, a outra substância presente no cigarro, que nós vamos falar da estrutura química dela, nós vamos caracterizá-la quimicamente, tá? A nicotina é a substância que tem o grupo funcional amina. Amina, na linguagem química, a gente diz que as aminas são derivadas dos compostos orgânicos derivados da amônia, pela substituição de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio por radicais carbônicos. Então, aí a gente tem a amina primária, a amina secundária e a amina terciária, conforme a substituição desses grupos. Bom, então eu trouxe aqui mais duas outras moléculas só para ilustrar as substâncias do grupo funcional amina. E aí agora eu passo a palavra para nosso convidado, Dr. Lauro Macedo, para que o mesmo fale sobre a ação do cigarro sobre o corpo humano. Então, são diversas ações do cigarro no nosso corpo humano, né? Tanto o cigarro de papel, quanto o cigarro de palha, quanto o cigarro eletrônico, né? E não daria tempo de falar todas essas ações aqui, né? Inicialmente, eu vou falar sobre a dependência desse cigarro aqui.
Quando essa fumaça ela é inalada, ela vai para os pulmões, do pulmão ela vai para o sistema circulatório, né, os vasos sanguíneos, e depois vai para o cérebro. Do cérebro, nós temos os receptores, né, e a substância que ela falou, a nicotina, ela se liga a receptores cerebrais que ocorre uma liberação da dopamina. Essa dopamina é um neurotransmissor associado com o bem-estar, né? E quando acaba o efeito dessa nicotina, esses níveis de dopamina eles caem e vem o desejo de fumar novamente. Então, isso é a dependência, o vício pelo cigarro. Além disso, né, nós temos os efeitos diretos no nosso sistema respiratório, onde essa fumaça inalada, ela inflama esse sistema respiratório devido a um aumento de temperatura e substâncias tóxicas, aumentando assim a produção do muco, né, que é o pigarro. Ocorre também as substituições dessas células, podendo levar ao câncer, né? E, além disso, nós temos ações em diversas outras partes do nosso corpo, como na boca, alterando, né, a gustação, diminuindo o prazer de comer. Tem também a ação nos vasos sanguíneos, né, levando à formação da aterosclerose, a formação das placas de ateroma, aumentando aí o risco de acidentes vasculares, como o AVC, o infarto. Nós temos ações também, né, na nossa pele, levando um envelhecimento precoce, né, uma dificuldade de cicatrização. Temos alterações nas glândulas suprarrenais, onde vai ocorrer um aumento da liberação de hormônios, e esses hormônios elevam a pressão sanguínea e aceleram os batimentos cardíacos. Também nós temos aí uma alteração, né, na irrigação do pênis, levando à disfunção erétil, né? Então, são diversas alterações no nosso corpo. Muito obrigada, doutor. Eu queria só que você me ajudasse a informar para os nossos estudantes a questão do cigarro eletrônico. Você já falou, mas eu queria frisar mais, porque tem-se no imaginário popular a ideia de que o cigarro eletrônico ele não causa o mesmo mal que o outro cigarro. Então, o senhor falou da fumaça, assim que a pessoa inala, né, das inflamações. O senhor poderia repetir essa parte, por gentileza? Sim, né? Esse cigarro eletrônico tem as mesmas ações dos outros cigarros. Essa fumaça desse cigarro, né, que muitas vezes chega até uma quantidade maior do que o cigarro com filtro, né, ele chega ao pulmão, ele vai causar uma destruição desses alvéolos, levando a um enfisema pulmonar, né, vai ocorrer também uma alteração dos brônquios, levando a uma bronquite, né, uma exacerbação da asma, alergias, da mesma forma que os outros cigarros. Isso em um adolescente, em um jovem que o organismo dele está em estado de formação, eu poderia dizer que é mais grave ainda? Sim, com certeza, né? Então, muito obrigado. Bom, outra substância que nós vamos falar, que eu vou trazer as estruturas químicas, é das bebidas alcoólicas, o famoso etanol, né, usado como combustível, derivado de vegetais, no Brasil, cana-de-açúcar. Olha, quando eu falo álcoois, eu não estou me referindo a uma única substância, nem é plural de álcool. Na química orgânica, quando eu uso o termo álcoois, eu estou me referindo a um conjunto de substâncias que fazem parte do grupo funcional álcool. E qual que é a característica química de todas essas substâncias? Elas têm um carbono saturado, um carbono que faz só ligação simples, ligado a uma hidroxila. As regras de nomenclatura são as mesmas, prefixo que indica o número de carbono, infixo mais a terminação -ol. E eu trouxe dois exemplos de substâncias do grupo funcional álcool, o metanol, que também é um álcool mais conhecido, e o 2-metil-butano-2-ol. Então, aqui eu tenho a cadeia ramificada, lembrando que na cadeia ramificada eu identifico a cadeia principal, começa a numerar de maneira a indicar a localização da característica funcional e das
ramificações. E agora, doutor, eu volto para o senhor, porque eu gostaria que o senhor trouxesse num vocabulário bem acessível às pessoas comuns, né? E aos alunos do segundo ano, do terceiro ano do ensino médio. Alunos do ensino médio, por que bebida alcoólica e direção é uma mistura perigosa? Então, essa substância psicoativa, o álcool, né? Ela causa diversas alterações no organismo, alterações das percepções, do comportamento, aumenta a agressividade, né, diminui a atenção e com isso leva a condução, né, o condutor a uma direção mais perigosa, uma direção mais insegura. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, de 35% a 50% dos casos de mortes em vias públicas, de mortes por acidente nessas vias, tem uma associação com o uso de álcool. E outro dado, né, mais alarmante é a questão dos jovens de 16 a 20 anos, né, que a principal causa de morte desses jovens são acidentes automobilísticos com o uso de álcool. O álcool, ele altera a nossa visão, né, o nosso reflexo. Então, quando a pessoa, o indivíduo, ele está em uma via dirigindo a 80 km por hora, né, e precisa dar uma freada brusca por algum objeto que aparece repentinamente, né, quando ele está sob o efeito do álcool, ele tem um reflexo mais lento. Então, ele muitas vezes ele não consegue estar evitando esse acidente. Então, quanto maior o nível da alcoolemia, que é o nível de álcool no sangue, mais tempo ele vai demorar para ter essa reação, né? Diminuindo essa chance de evitar o acidente. Então, é importante a gente lembrar aos jovens que, quando for sair e for beber, planejar com antecedência, tentar organizar outras formas de condução, como transporte público, aplicativos, táxis, ou até mesmo estar com um amigo que não bebe para ser o motorista. Muito obrigada, doutor. Eu quero destacar só mais duas coisas na sua fala, né? Uma delas o senhor disse que a cada 100 acidentes, 35 deles têm causas relacionadas com bebida alcoólica. Eu compreendi, é isso mesmo? De 35% a 50% das mortes nas vias, né, tem uma associação com álcool. Então, assim, o estudo é o seguinte, esse estudo é mundial, né, os indivíduos que tiveram morte, eles pegaram o sangue dele, fizeram um estudo e viram que tem algum grau de álcool no sangue dessa pessoa. Que tem a presença dessa molécula cuja estrutura a gente discutiu aqui agora, os aspectos químicos. Isso. E o outro assunto mais grave aí é a questão dos adolescentes, né? As pessoas mortes entre pessoas de 16 anos de idade. Considerando que a pessoa com 16 anos de idade ela ainda não dirige, então são os adultos que dirigem que estão cometendo, que estão sendo os responsáveis diretos pela morte desses jovens. Outro dado que é importante, né, é a questão de, assim, como eu falei, altera a percepção. Então, esse indivíduo, ele acaba dirigindo de uma forma mais insegura. São pessoas que aceleram mais, né, não usam cinto de segurança. Então, esses acidentes, eles costumam ser acidentes mais graves do que os outros acidentes. Doutor, muito obrigado pela participação, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Essas são as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Doutor, eu agradeço imensamente a sua presença aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom. E espero que vocês tenham conseguido assimilar a diferença, trazer a química que é estudada na escola para o nosso cotidiano. Muito obrigada e até a próxima.